dia, irmãos. Estou de volta aqui na igreja depois de 15 meses, para dar essa aula sobre Jonas, continuando o tema dos profetas menores. E vamos ver o que o Senhor nos fala através desse livro de Jonas. A lição é Jonas, o profeta fujão. E Jonas é uma história interessante, essa que a Dart Cleia contou aqui agora, resumidamente. Uma história curiosa. E é sempre lembrada na igreja, Quem não se lembra dos tempos da infância, de ouvir essa história, ao lado de outras histórias cativantes, como Adão e Eva, Moisés, Josué, Davi e Jonas, aquele que esteve no estômago de um grande peixe, Uma história singela do Antigo Testamento. Um profeta fazendo um relato na forma de uma epopeia, uma grande viagem, E Jonas é uma obra literária, uma joia, uma pequena joia literária do Antigo Testamento. É mais do que anotações de profecias. E há um encanto quando se lê Jonas, Ele provoca um encantamento quando se ouve a história de Jonas, A história faz rir, a história faz as pessoas reagirem, e a história causa espanto, Então, situações inusitadas e um personagem teimoso, um personagem renitente, E mostra a história de alguém que enfrenta vários perigos, que é movido por profundas convicções, ainda que sejam convicções questionáveis, mas movido por isso, profundas convicções. Uma pessoa que gasta dinheiro para comprar uma passagem, que enfrenta uma tempestade, que é atirado ao mar, que é engolido por um peixe, passa mais de 60 horas no interior do peixe, e depois ainda caminha 800 quilômetros desde daquela praia para pregar durante 3 dias. Então, quando você olha todo esse esforço, você pensa que grande convicção que tinha esse missionário, porque ele desejava anunciar as misericórdias do Senhor, não é verdade? Não, exatamente. É porque Deus é quem desejava, Porque isso aconteceu tudo com Jonas. Deus é quem desejava anunciar as misericórdias, as suas misericórdias. E Jonas só queria fugir da sua missão, da sua vocação e fugir dos seus votos como profeta de Deus, Votos de servir ao Senhor, votos de responder ao seu chamado, votos de ser luz aonde não há conhecimento de Deus. E Jonas é um personagem nessa história, um personagem teimoso, resistente, renitente, que transforma tudo numa aventura trágica e cômica ao mesmo tempo. Quando a gente lê Jonas, do ponto de vista de literatura, a gente se lembra de Dom Quixote. Na verdade, uma vida trágica e cômica. Uma vida guiada por uma ideia fixa. É assim que era Dom Quixote, guiado por uma ideia fixa. E eu queria pensar com vocês aí hoje nessa aula, o que é uma ideia fixa? E como Jonas foi guiado por essa ideia fixa? A ideia fixa é a insistência em uma questão.
e o retorno contínuo àquela questão. A ideia fixa é um ponto de atração. É um ponto aonde as outras coisas, que talvez sejam mais prioritárias e relevantes, elas giram em órbita daquela ideia fixa. Então, por causa de uma ideia fixa, uma pessoa dedica tempo, dedica recursos, dedica simpatia, redimensiona o uso dos seus dons, por causa de uma ideia fixa. Ele redimensiona o uso dos seus talentos, tudo colocado a serviço daquela ideia fixa. Que triste, né? Você já se viu assim? Com certeza, né? Um vício é uma ideia fixa, não é verdade? Acho que é o extremo da ideia fixa, é o vício. Tudo gira para você consumir alguma coisa, né? E como dói livrar-se de uma ideia fixa? Já pensaram nisso? Como é dolorido? Como é perigoso dar razão à ideia fixa, né? Um delírio extremado, como Dom Quixote, né? Então, a vida de Jonas se parece com a do Dom Quixote. Batalhas criadas no meio dos delírios por causa de uma ideia fixa, né? Então vamos pensar nessa noite, olhando um pouquinho o texto de Jonas. Uma das coisas mais importantes desse livro, a ideia, não a ideia fixa dele, né? Mas a ideia sobre as misericórdias do Senhor. O conceito que esse livro nos traz sobre as misericórdias do Senhor. Então a gente pode fazer a leitura de Jonas a partir dessa visão das misericórdias do Senhor. E eu quero ler alguns versículos para a gente se lembrar disso. Jonas 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então começa aqui a sugestão das misericórdias do Senhor, não é verdade? Deus está preocupado com alguém que corre grande perigo e está agarrado a uma coisa maligna. E ele providencia o seu profeta para anunciar. Vai à grande cidade de Nínive. E esse foi o grande problema para Jonas, ir àquela grande cidade de Nínive. Porque era um povo violento e odioso. Você conhece alguém assim? Alguém que você pensa assim que deveria ser a última pessoa que você esperaria encontrar no céu? Todos nós temos essa tentação, né? Vez ou outra, e a gente tem que tentar chacoalhar a cabeça e não pensar muito nisso, não é verdade? Eu li uma vez um livro de alguém que foi torturado na Europa Oriental, ainda na época do comunismo, né? E teve que se defrontar na igreja com o seu torturador. Uma pessoa odiosa, mas estava na igreja, né? Então, é difícil. E Jonas tinha esse era o problema de Jonas, né? Bom, as misericórdias do Senhor. Jonas 1,16. Quando os marinheiros atiram Jonas ao mar, e o mar se acalma, e eles percebem que Deus está ali. Uma percepção nítida, né? Temeram, pois, esses homens em extremo, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, promessas, né?
Então, a misericórdia do Senhor está aqui revelada de novo. Deus permite que haja aquela experiência de conhecimento sobre Deus, de quem Ele é. Outro versículo, Jonas 2, versículo 8. Quando Jonas ora do interior do peixe, né? E ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, de novo, Jonas tinha consciência de quem é esse Deus, um Deus misericordioso. Então, o livro está resgatando essa ideia. O que fazer com essa ideia da misericórdia de Deus? O que fazer com ela? Jonas, na sequência do versículo 8, né? Versículo 9 e 10. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. A misericórdia do Senhor livrando Jonas daquela situação, né? E ele, de novo, se realinhando com os seus votos de profeta. O que eu votei, eu pagarei. Né? De novo, porque ele sabia que ele não podia morrer com aquela culpa nos seus ombros, ainda que ele não concordasse com aquela missão, né? E Deus teve misericórdia dele, né? Jonas 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, de novo, Deus está disposto, né, a levar o anúncio das suas misericórdias. Capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda eu na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então veja a descrição de Jonas, o conhecimento que ele revela sobre Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus que adia o juízo, um Deus que abre oportunidades de reconciliação, um Deus que envia para que aquela pessoa, aquela cidade não fique sem o anúncio das misericórdias. Então, uma descrição muito rica da misericórdia de Deus. E o versículo 11, que fecha o livro. Não é eu, disse Deus, não é eu. Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos animais, pessoas que não sabem discernir a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, não sabem, nunca ouviram falar do que é o certo e do que é o errado, de servir ao Senhor e deixar de servir os ídolos, né? Então, esse aqui é o significado, né, dessa expressão. Então, essas referências todas, elas nos remetem àquele texto do profeta Joel, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As misericórdias do Senhor se revelam dessa forma, nessa expressão, né?
Mas havia, ao lado das misericórdias do Senhor, um conflito, o conflito de Jonas. Vamos tentar entender qual era o conflito de Jonas. A sua ideia fixa, né? Aquilo que fez ele tomar as decisões. Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor, do ponto de vista de Jonas, e aqui a gente tem que entender que Jonas representa a nação de Israel, né? Ele representa uma corrente de pensamento, né? Então o livro, a literatura, quer nos propor isso, né? Questionar uma ideia, uma corrente de pensamento, uma cultura na sociedade que reflete isso, essa ideia fixa. As misericórdias do Senhor estão em Israel e se revelam em Israel. Elas precisam ser buscadas em Israel. E sempre foi assim. Sempre foi assim. A proposta é que Israel fosse um ponto de atração para as nações, né? E para que alguém fosse até lá buscar as misericórdias do Senhor, em primeiro lugar, ele teria que ir com humildade, né? Reconhecendo que é lá que está, não na sua cultura, não no seu país. E Nínive era muito mais desenvolvida, muito mais rica do que Israel. Então, era preciso ter um coração pesaroso, uma alma sedenta para ir a Israel. Não era para qualquer um, você concorda? Não é para qualquer um. Não é para um povo odioso, violento, como o povo de Nínive. Os ninivitas não mostraram as qualidades, ou não mostravam as qualidades necessárias para que eles pudessem acessar o conhecimento das misericórdias do Senhor, né? E o padrão, na cabeça de Jonas, era o padrão de Naamã, o sírio. Lembra da história de Naamã, o sírio? Ouviu de uma garotinha, né? Uma cativa de Israel, uma hebreia que foi levada para a Síria como cativa, e ela comentou, quando soube que o seu patrão estava com lepra, né? Se ele soubesse, né, do profeta que há em Israel, ele procuraria cura para essa doença com esse profeta. E Naamã empreendeu essa viagem, levou um grande presente e foi ao encontro desse profeta, estava disposto. Então veja, uma nação mais rica, superior, é preciso ter o quê? Humildade, é preciso ter coração sedento para enfrentar isso e ir até um profeta. E Eliseu nem o recebeu, mandou um motoboy falar com ele, né? Faça isso que vai dar certo, né? Nem o recebeu. Então essa era a mentalidade de Jonas, né? Não havia merecimento, né? Então o padrão é, os povos vêm a Jerusalém. Os ninivitas precisavam vir a Jerusalém, né? E essa história de Naamã aconteceu 100 anos antes de Jonas, antes do tempo de Jonas. Jonas viveu no tempo de Jeroboão II. Isso foi ainda no tempo de Acabe, né? Ou depois, não, Eliseu foi depois de Acabe, Acabe já tinha falecido. E uma coisa curiosa, 40 anos depois, mais ou menos 40 anos, ou seja, uma geração, depois que Jonatas fez a sua pregação em Nínive, aquele povo, os assírios, tomaram Samaria, conquistaram toda a região, né, e subjugaram Israel. E Israel nunca mais veio a existir por causa daquele povo odioso e violento. Não é curioso? Né? Veja como que Jonas, assim como as grandes obras literárias, né, deixa perguntas em aberto, né? Deixa perguntas em aberto, né? Deus deseja que Israel vá a Nínive. E para fazer isso,
Ele não envia ninguém ligado ao templo, ligado à capital, Jerusalém. Ele envia alguém do norte, do território norte. Um galileu. Não é curioso? Jonas era um galileu, assim como Jesus foi um galileu. E esse nome Galiléia já existia, essa região era conhecida. Desde quando o profeta Isaías falava, né, no capítulo 9, né, Galiléia dos gentios, né, se referindo a essa região. E Jonas foge para não trair as suas convicções. Convicções que ele tinha, de que não havia merecimento naquela empreitada. Né? E talvez até para deixar que o próprio Deus não traísse essas convicções, não fizesse isso. Né? Ele foge. E enquanto que ele anuncia um Deus de misericórdia, ele se opõe àquela mensagem, né? À pregação dessa mensagem. Como que é dolorido livrar-se de uma ideia fixa, né? Como que essa ideia é um filtro na nossa consciência que nos deixa confusos. A nossa leitura do mundo, dos acontecimentos, passam por essa ideia fixa. Então, caminhando para o último ponto da nossa aula aqui. A pergunta final. Vejam que o livro termina com uma pergunta. Não é curioso? Não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade, ou da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Uma pergunta. E encerra o livro. Como assim, Jonas? Cadê a resposta? Né? Nós queremos respostas, nós queremos praticidade, não é verdade? E Deus deixa essa pergunta. Não é uma pergunta sobre o que devemos pensar sobre Deus, né? Parece isso, né? Vocês não acham que eu, como Deus, não teria misericórdia? A resposta é óbvia. Jonas já falou que ele teria misericórdia. É uma pergunta que mostra mais o que sabemos de nós. O que você pensa de mim? Olhe para você. Você já ouviu a expressão? A que ponto você chegou? Alguém já falou isso com você? A que ponto você chegou? Né? Então, essa pergunta levanta essa questão. A que ponto vocês chegaram? Essa é a pergunta que, na verdade, ela dá ordem, coerência a todo o relato. Agora o relato faz sentido. Alguém que foge, alguém que enfrenta as piores coisas por causa de uma ideia fixa. A que ponto essa pessoa chegou? Entenderam? E não só essa pergunta, o relato deixa várias coisas em aberto. Né? Mas que marinheiros eram esses? O que aconteceu com eles? E esse peixe, né, que consegue engolir uma pessoa e vomitar depois de 60 horas? Né? E Nínive, o que veio depois? E depois de tudo isso, né, o que aconteceu com Jonas? E aquela idolatria, aquela violência? Nada disso o livro responde. Nada disso. Isso faz dele, né, um livro para se pensar. Ele propõe uma reflexão, uma obra literária, tal como Dom Quixote, né? Termina numa pergunta, e essa pergunta mostra que não havia compaixão em Jonas. Ele era um fugitivo dissimulado. E a pergunta diz, né? A que ponto você chegou? Conhecendo
Deus, como você conhece, a que ponto vocês chegaram? A ponto de ocultar as misericórdias do Senhor. A ponto de ocultar, de se negar a anunciar as misericórdias do Senhor. A ponto de fazer da sua vida uma omissão a serviço de causas de uma ideia fixa que ocultam as misericórdias do Senhor. Assim como Dom Quixote, né? Às vezes a gente é tentado a chegar no livro, né, e questionar se esse livro, poxa, será que isso aqui é uma história real? Será que não é? Tal como Dom Quixote, ninguém que chega ao final de um livro desse fica se perguntando se aquela história é possível, se aquela história teria acontecido, porque a gente chega ao final com um impacto de uma história totalmente plausível, né? O livro fala de realidades humanas, de sentimentos humanos, do coração duro. E acho que Jonas é o Dom Quixote das missões. Talvez o missionário mais bem-sucedido de toda a Bíblia. Converteu uma cidade inteira em 3 dias, 120 mil pessoas, né? E Jonas representa a discussão que há em Israel naquela época, ou em épocas posteriores, se é preciso ir às nações. E o que Jesus fez? Jesus, o Galileu, disse aos seus discípulos: ide. O mesmo verbo que Deus usou com Jonas aqui, né? Ide. Porque ir às nações é uma vontade incontida, irrefreável do nosso Deus, né? E lutar contra isso é uma luta quixotesca, nos faz trágicos e cômicos diante de Deus, né? Uma luta sem sucesso. Tal como Dom Quixote, ao final da sua jornada, o que a gente vê em Jonas? Um homem recolhido aos seus pensamentos, recolhido à sua cama, e ele se recolhe diante da verdade dessa pergunta: a que ponto você chegou? Né? Que pergunta dolorida. Recolhe-se, como Dom Quixote, para cuidar das suas feridas, e nada mais digno de nota é falado sobre Jonas. Deus não ri de Jonas, mas Deus se assombra com Jonas. Deus não ri dele. 3 aplicações curtas para a gente encerrar a nossa aula. Uma aplicação pessoal. O meu interesse, os meus interesses pessoais, deixam evidente as misericórdias do Senhor? Uma questão para pensarmos, né? Por exemplo, os meus perfis nas redes sociais, eles se parecem mais com uma lista de superstições tolas, vazias? Existe ali alguma coisa que indica que eu só quero uma fé para escapar deste mundo? Não deveria ali haver revelação da beleza de Deus? Algum tempo atrás eu visitei um perfil de um pastor conhecido meu. E infelizmente não tinha nada de evangelho, né? Tinha muito da guerra cultural que nós vivemos aí, das disputas culturais, né, ideológicas que nós vivemos, e nada do evangelho. Felizmente, então, não tinha nada do evangelho, porque pelo menos não mancha o evangelho com essas coisas, né? Mas é triste.
A que ponto você chegou? Né? Deus está falando conosco. Uma aplicação mais para nós como igreja, não tanto como pessoas, né? Para a igreja. Qual é o meu apoio para a obra da igreja? Qual é o meu apoio? Porque o mundo conhecerá a Cristo por meio da igreja. Então, as minhas causas, as minhas energias precisam ser canalizadas também para isso, né? Para o anúncio das misericórdias do Senhor. E Jonas nos ensina que a igreja não pode se recolher, não pode se ocultar, não pode ficar no conforto do templo e no silêncio do mosteiro, né? O nosso mosteiro particular. O nosso papel é semear e revelar a Cristo em palavras, em ações. Atualmente o nosso país se assombra diante de mais de 430 mil mortes. Um assombro terrível. E só não é um assombro maior porque as pessoas morrem em oculto, afastadas nos hospitais, nos seus leitos. Não morrem numa exposição pública. E o nosso papel é semear o senso de valor à vida. Na verdade, como igreja, qual é o meu apoio ao que a igreja faz? Não vamos deixar que essa pergunta chegue até nós como grupo. A que ponto vocês chegaram? E uma terceira aplicação está relacionada com as causas, com movimentos, com ideias culturais que servem para diminuir o papel da igreja quando a igreja se associa a algumas dessas bandeiras. Ela vira sócia, ela se rebaixa, ao invés de fazer as suas ações por uma visão que ela tem do seu papel social, por uma inspiração cristã, ela passa a defender causas que comprometem o seu anúncio. A igreja se associa com bandeiras que fazem metade do nosso país duvidar da missão da igreja. A que ponto vocês chegaram, né? A ira, o assédio moral, a violência de algumas dessas causas traz um grande prejuízo para a igreja, quando o seu papel é deixar evidente as misericórdias do Senhor. Mas, infelizmente, alguns setores se associam a essa bandeira. Jonas queria fazer valer uma visão cultural, quis impor até o próprio Deus essa visão, fugindo, negando-se a cumprir o seu voto. Ele queria fazer do outro uma notícia ruim. E não é isso que essas causas por aí fazem. Quando o país está dividido em opções, em bandeiras, né? O outro é uma notícia ruim. Então a igreja associada ao outro é uma notícia ruim, né? O anúncio das misericórdias do Senhor, Paulo descreve como sendo a misericórdia do Senhor. O anúncio disso é um tesouro, E Paulo se via como um vaso de barro. E ele queria ser de barro, fazia questão de ser um objeto humilde, porque vasos de barro não causam destaque, né? O que se destaca é o tesouro que está ali dentro, né? E Jonas, no entanto, fez desse barro, desse vaso, uma coisa tão valiosa quanto o tesouro. Era preciso ser judeu, era preciso ir a Israel, era preciso ceder a todas
aquelas cerimônias para que um dia você pudesse entender as misericórdias do Senhor, né? Então, uma ideia fixa é apoiar incondicionalmente um dos lados dessa guerra cultural, dessas bandeiras que a gente vê por aí. E eu não digo que você não deva ter opinião. Todo mundo tem que ter uma opinião, um lado, né? Mas cuidado para que isso não vire uma ideia fixa. Cuidado para que isso não assuma todas as suas energias, consuma todo o espaço dos seus perfis nas redes sociais, seja motivo de todas as suas conversas, né? Seja o muxoxo com quem você se refere a outros irmãos, né? Claro que é preciso ter ideia, ter opinião, mas não podemos fechar os olhos, né, quando essas bandeiras agem com violência, com mentira, com métodos contrários ao que diz o Evangelho ou a nossa consciência cristã, né? Então, opinião, sim. Ideia fixa, não. Então, nós vamos ouvir do Senhor a que ponto você chegar, né? Vamos uma breve explanação, né, do que pode ser o livro de Jonas para nós hoje, né? E vamos ficar com essa mensagem das misericórdias do Senhor. Deus nos quer revelando as suas misericórdias, né? Que nessa semana, que nas próximas, você haja assim como um profeta que não foge, né? Que enfrenta isso e abra mão de algumas ideias fixas que talvez estejam impedindo, né, o seu coração de viver dessa forma. Vamos encerrar a nossa reunião com uma oração. Senhor, nós agradecemos pelo testemunho da Tua palavra, pela orientação que ela nos diz, nos faz. Agradecemos, ó Deus, pela existência da igreja, pelo significado da igreja na nossa vida. E agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chama para lutar por essa causa, mas muitas vezes reconhecemos que ela nos confunde e muitas vezes não vemos a beleza da igreja, muitas vezes queremos nos afastar disso, muitas vezes a igreja não é significativa. Ó Deus, ajuda-nos a encontrar um caminho que nos faça viver como profetas, revelando as misericórdias, interessados nas misericórdias. Ó Deus, que o nosso distanciamento eventual da igreja não sirva para nos esfriar desse fogo, dessa chama das misericórdias do Senhor. Pelo contrário, se nos afastarmos, que sejamos para fazer coisas ainda mais relevantes para anunciar as misericórdias do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, sustenta os seus líderes e dá sabedoria, Deus, a todos para enfrentarmos tempos tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém.